Esse vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre as crenças sobre a aposentadoria. Muitos pensam, quando eu me aposentar eu vou fazer e acontecer. E a gente então empurra os nossos anos mais ativos, não é, de trabalho, pensando na aposentadoria. Quando você é autônomo, né, quando você tem autonomia de escolher os seus horários, você pode, inclusive, reduzir a carga de trabalho de uma forma mais gradativa e não sentir tanto. Mas quando você, por exemplo, é seletista e chega um momento, ou claro, concursado, né, no serviço público que entra na expulsória e entra na fase da aposentadoria, de repente eu tenho uma rotina de segunda a sexta e aí chega a aposentadoria no dia seguinte, o que eu faço? Estou de férias. Um mês, estou de férias. 2 meses, estou de férias. E no terceiro mês? Já não estou tão de férias assim. O que eu vou fazer? Então, se você já chegou nesta fase, ou seja, já está aposentado ou em vias de, tem que se programar. É muito importante a gente entender que a aposentadoria não são férias de longo prazo. E dependendo da sua condição de saúde física, da sua condição de saúde mental, da sua condição financeira, até social e existencial, é uma fase de até muita conquista. Então, algumas dicas assim, lendo, né? Eu vou colocar 2 links também interessantes para refletir sobre isso. Quem é você fora do trabalho? Nós temos várias identidades, não é? Aqui no consultório eu sou a doutora Nelise. Quando eu chego em casa, eu sou mãe do Logan, da Bel, né, do Joca e das minhas plantas. Quando eu desço 2 andares, eu sou a filha do Joaquim. Quando eu pego o telefone e vou a Juiz de Fora, eu sou a filha da Daisy. Quando eu falo no telefone, né, eu encontro com meu filho, eu sou mãe do Bernardo. Então nós temos vários papéis, várias identidades, né? Quando eu tô também na ginástica, eu sou uma aluna. Quando eu tô na yoga, eu sou aluna de yoga. Enfim, o que eu quero dizer é que primeiro, quem é você fora do contexto do trabalho? A gente não pode se identificar só com o trabalho. Além disso, quais são, dentro dessas identidades, aquela que a gente pode se identificar mais, né? 1, 2, 3 mais, porque digamos que eu seja professora no meu trabalho, então eu gosto de ensinar. Eu estou me aposentando, por exemplo, de uma função na escola A, B, C ou D, mas eu posso continuar a ensinar de uma outra forma, até remunerada, como professora particular ou de forma voluntária. Então, dessas minhas diferentes identidades, qual é aquela que eu me identifico mais? Será que dentro do meu trabalho eu era uma empreendedora? Eu gostava de fazer coisas novas, eu tinha sempre algum projeto, eu estava sempre inovando alguma coisa? Quem sabe eu posso ser uma empreendedora externa? Eu era boa interna e agora que eu me aposentei, eu sou uma boa empreendedora externa. Eu tinha algum sonho que deixei assim debaixo do tapete, escrever um livro, agora com a facilidade da internet, ter um blog, utilizar as mídias sociais para isso. Eu era uma pessoa de boas relações, né, com pessoas, amigos, aí relações pode ser relações comerciais, mas pode ser outras relações, como, por exemplo, fomentar o lazer. Você não pode ser aquela pessoa líder de organizar o passeio com amigos seus e aí contrata, sei lá, o transporte, contrata a compra dos ingressos. A gente não pode trabalhar em cima de outras características nossas que estamos descobrindo. Além disso, fazer, obviamente, um plano de ação. A gente tem um plano de ação, ou seja, eu quero fazer isso, mas como eu vou fazer isso? Quando eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer isso? Com quem eu vou fazer isso? Quanto custa fazer isso? Lembra que tem os 5 Ws, 2 Hs, não é? Com, quem, o que, por quê, como, quando, quanto custa? Enfim, é uma possibilidade de você organizar o que você quer, que pode ser um sonho que você está trazendo agora, ou não, até uma necessidade. Às vezes na aposentadoria,
não alcança, né? Como dizem os meus amigos espanhóis, não fecha a conta. A gente tem perdas salariais quando a gente está nativa, a gente às vezes tem insalubridade, tem um percentual a mais por isso, por aquilo, por viagem, por tempo de casa, enfim. E aí, com a aposentadoria, esses a mais, não é? Esses acréscimos, eles são retirados. Então, a gente ganha só lá aquele básico. Então, muitas vezes, até deixamos, né? A gente empurra a aposentadoria por conta dessas perdas. Então, às vezes, um outro trabalho vai poder ajudar nisso, não é? Sem aquela pressão, né? Só para complementar a renda. Uma outra coisa que eu anotei aqui é que a aposentadoria às vezes nos coloca mais sozinhos, não é? Se eu trabalhava no meio, né, de pessoas, eu passo a não ter mais esse cenário. Se eu já trabalhava mais sozinha, essa sensação, esse sentimento de solidão, ela é menor. Mas será que agora que eu me aposentei, eu não tenho vontade ou não posso, né? Não tenho possibilidade de estar mais em contato com outras pessoas? Ah, não, eu não gosto, não, são questões políticas, são questões religiosas, são questões, sei lá, esportistas, são questões de valores pessoais, éticas. Eu acho que é por aí mais um motivo para você conviver. Porque aí você vai rir, você vai criticar, você vai chorar, você vai se deprimir, você vai se assustar, mas você vai estar no meio de pessoas até para você aprender a se defender. Ou a defesa que eu digo não é na luta não, viu? É no silêncio. Gandhi e Martin Luther King diziam, né, que o silêncio pode ser a principal forma de defesa. Ou, dependendo, até o ataque. Mas o que eu quero dizer é que esse momento da aposentadoria, a gente precisa reconhecer essa complexidade. Ela não é fácil e vai exigir da gente um planejamento, muita resiliência, um combinado com as pessoas ao redor para nos incentivar ou, ao contrário, nos limitar. Pode ser que a gente se empolgue tanto no empreendimento que a gente sai gastando, né, as nossas reservas. Então, é importante que a gente entenda, né, qual o caminho que a gente quer, para onde eu quero ir. Não é? Não tem essa coisa de qualquer caminho serve quando eu não sei para onde eu quero ir. Então a fase de aposentadoria, ela pode ser preparada a partir dos 50, 55, 60, dependendo, a gente vai se preparando para isso. Será que eu consigo reduzir minha carga de trabalho? Será que eu posso começar a fazer alguma outra coisa para substituir esse trabalho dentro de uma rotina de vida? Porque a gente precisa de rotina. E esse é um outro ponto, né? Como você vai instituir a sua rotina? Hora para tomar banho, sei lá, hora para comer, acordar sempre na mesma hora, fazer a ginástica, fazer algum curso, o momento de estar lendo, de escrever no computador, de entrar em contato, né, com o mundo. Isso vai ser importante, essa organização. Quando a gente deixa de trabalhar e a gente tem, né, um emprego que seja fixo em vários locais, a gente já tem uma rotina preenchida. Quando a gente se aposenta, principalmente, eu insisto, de forma abrupta, não é? Hoje eu trabalho, amanhã não mais, fica um vazio. Então, como preencher esse vazio? Quem sabe quer fazer um curso de marcenaria? Recentemente eu vi um colega meu de MBA de 10 anos atrás, ele simplesmente largou as empresas e foi trabalhar o sonho dele, que é fazer marcenaria, e tá super feliz, e as peças são lindas e de boa qualidade, sabe? Então, olha só que interessante, né? Ele escolheu um hobby e tornou-se a profissão dele, e com isso ele consegue juntar, não é, prazer e claro, não é, pagar as contas. Então, esse vídeo é para trazer um pouco de reflexão. Se você já chegou nessa fase da aposentadoria e ainda não sabe o que fazer ou como fazer, o que gostaria de fazer, essas duas reportagens ajudam um pouquinho, e a gente precisa refletir e dar um prazo. Olha só, até o dia 1º de janeiro de 2025 eu já vou ter que ter ido pro mundo, né, para fazer alguma coisa. E se você ainda não chegou nessa fase, que sim, que se prepare, que reflita, porque ela vai chegar. Se tudo der certo, ela vai chegar. E quanto mais precocemente a gente pensar, se estruturar, organizar, mais fácil vai ser passar por ela e continuar nela.